Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Olá, tudo bem? Eu sou a Daniela e neste vídeo nós vamos ver como a gente cria um formulário por sessões. Só para esclarecer o objetivo das sessões dentro de um formulário, é naqueles casos em que a gente precisa separar os conteúdos. Então, por exemplo, se eu estou aplicando uma avaliação com os meus alunos na língua portuguesa, por exemplo, eu quero fazer uma única avaliação dentro de um único documento, mas eu preciso separá-los em interpretação de texto, ortografia e leitura, tá? Literatura. Então, vamos lá. Interpretação de textos, ortografia e literatura. A minha avaliação, ou o meu teste, ou algo que eu queira que os alunos respondam para mim, eu vou ter 3 assuntos no mesmo formulário, só que eu posso quebrá-lo em sessões. Então, se você quer fazer uma pesquisa com um público externo de professores, uma pesquisa para o mestrado, para o TCC, para o doutorado, uma pesquisa de satisfação, qualquer modelo de pesquisa que vocês terão que fazer que tenha mais de um assunto englobado dentro da pesquisa e vocês querem separar isso, é melhor vocês realizarem dentro de um único formulário do que fazer 3 formulários separados. Então, vocês vão fazer a quebra de sessões. Então, vamos lá ver como é que a gente vai fazer. A gente vai acessar aqui o Forms. Vamos acessar aqui o Forms. Vamos aqui em novo. Vamos acessar aqui formulários Google. Então aqui é o rostinho do formulário, tá? Vamos colocar aqui, então, vamos se basear no modelo de avaliação. Opa! É aqui no título. Avaliação de português, que é o exemplo que eu estou usando. E aí, aqui eu vou colocar uma descrição do formulário, né? Se eu estou fazendo uma avaliação, é uma descrição para informar qual é a instrução dessa avaliação para o aluno, ou se for algum outro tipo de formulário de avaliação, de pesquisa, eu vou colocar a descrição ali para as pessoas que vão preencher essas informações para mim, fiquem claros os objetivos daquele formulário. E aqui a gente começa a criar, tá? O importante é que aqui, neste ícone, se a gente colocar o mouse em cima, ele está nos submetendo a adicionar sessão. E é essa quebra de sessão que a gente vai realizar. Então, a gente pode fazer a primeira quebra de sessão, tá? Então, essa aqui será a sessão 1 e essa aqui é a sessão 2. Aqui é a sessão 1, que vai aparecer lá para o aluno, para o professor, para o público que a gente está se destinando, desenvolvendo o formulário, que destina-se o formulário, vai aparecer para ele só a avaliação de português, a descrição. Aqui nessa seção, a gente vai colocar, então, produção textual e vai desenvolver aqui, tá, as perguntas destinadas a essa seção de produção textual, tá? Então, aqui ficaria a pergunta 1, tá? Aqui ficaria a pergunta 2, tá? E aqui ficaria a pergunta 3, tá? Certo?
Aqui é uma pergunta, né? Mas a gente pode mudar as opções de perguntas aqui para múltipla escolha. A gente pode mudar para caixa de seleção quando é mais de uma resposta correta, ou apenas a gente pode deixar a resposta curta ou parágrafo, tá? A gente pode colocar como obrigatória essas perguntas aqui. Tá? Então, realizamos a primeira sessão do nosso formulário, que é a produção textual. Agora, a gente vai para outro assunto dentro do mesmo formulário. A gente vai adicionar uma nova sessão e aqui a gente vai colocar o nome dessa sessão, que é ortografia. Tá? E aí, aqui em mais, a gente vai adicionando a pergunta. Então, aqui a gente vai construindo a pergunta, as perguntas de novo, que nem eu fiz lá no outro. Tá? Vou sempre colocar 3 para a gente poder depois visualizar. Tá? Pergunta 1, pergunta 2 e mais uma pergunta 3. Tá? Colocamos como obrigatória também, que é importante, porque a pessoa não consegue avançar, porque é obrigatória a resposta naquelas perguntas. Tá? Feito isso, eu vou fazer a última parte do meu formulário e vou abrir uma nova sessão, que é a sessão de literatura. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou colocar aqui a pergunta 1, tá? Vou escolher qual tipo de pergunta eu quero aqui ao lado, tá? A pergunta 2 e a pergunta 3. Vou torná-la obrigatória, tá? Eu vou só mudar aqui o estilo de pergunta. Então, é bem simples de fazer. E é bem interessante, assim, eu gosto bastante do formulário, é bem legal criar, ter essa lógica de criação. Aqui eu esqueci de um porém antes, que dá para, né, como é uma avaliação ou para um público fora, aqui vocês devem colocar o nome, né, gente? Dentro da mesma sessão aqui que vocês botaram, vocês vão colocar o nome, né, que para a pessoa colocar o nome. Para vocês identificarem quem é que está realizando o formulário. E aqui, nas configurações na roda de engrenagem, vocês podem clicar aqui em coletar endereços de e-mail, porque daí ele vai aparecer aqui, ó. Obrigatoriamente, as pessoas vão ter que cadastrar o e-mail aqui e colocar o seu nome. Tá? E aí, aqui na visualização do olhinho, nós podemos visualizar como é que ficou esse formulário. Ó, então aqui vai aparecer a avaliação de português, vai aparecer uma descrição, eu não coloquei aqui, né, mas pode ser colocada. As pessoas vão colocar o e-mail aqui, o nome completo. As pessoas vão preencher o nome e vão para a próxima. A próxima sessão no meu formulário é o combo de primeiras perguntas dessa sessão de produção textual. Então, a pessoa vai responder. Vou botar uns OKs porque eu botei obrigatório, senão ela não vai passar adiante. E vou para a próxima. A próxima sessão de perguntas é sobre ortografia. Viram que interessante? Próxima. A última é literatura. Tá? E eu vou enviar. Então, vocês perceberam que como que a sessão é utilizada?
Então, se vocês querem, né, por exemplo, se você quer fazer um formulário com vários títulos diferentes, aqui eu usei o português como indicação, né? Mas, por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui que eu recebi, uma solicitação da Andréia Silveira, que até esse vídeo é bem dedicado a ela também, tá? Que ela precisa fazer uma pesquisa maior e uma menor. Ela usaria 3 formulários. Então, com 11 questões, outro com 18 questões e o último com 3 questões. Então, para ela, esse modelo das sessões cai exatamente porque ela precisa. Ela não precisa fazer 3 formulários diferentes. Ela pode fazer um formulário quebrado por sessões. Então, aqui, ela na primeira sessão, ela precisa de 11 questões. Ela vai escolher se a questão é parágrafo, se é múltipla escolha, se é caixa de seleção, e ela tem que nomear essa sessão. Então, essa primeira sessão das 11 questões vai ter qual título? Tá? Então, vamos supor que o primeiro título é mundo digital, e aí ela vai discorrer sobre as 11 questões ali na seção mundo digital. Segunda sessão, ela precisa de 18 questões, aí ela pode colocar mundo, metodologias ativas para aula digital, coloca as 18 questões. E por último, 3 questões que ela pode utilizar como sentimento, pode ser o título, como você se sente no mundo digital. Então, aí ela já realiza a criação do formulário em 3 sessões, que são 3 grupos de diferentes. É uma pesquisa, é a mesma pesquisa, porém com destinos de respostas e questões diferentes, mas na mesma pesquisa. Ela não precisa realizar 3 formulários, e assim ela vai conseguir compilar todas as respostas dentro do mesmo formulário. Tá? E aí aqui a gente vai ter, depois vai aparecendo os gráficos aqui em respostas. Tá? Quando a pessoa envia o formulário, você, para dar um feedback de ok, o envio foi feito, então você pode personalizar aqui no botão configurações, aqui em apresentação, mensagem de confirmação, você pode colocar aqui qualquer personalização. Obrigada por participar dessa pesquisa, tá? Um abraço. E aí, quando a pessoa enviar o formulário, ela vai receber isso, tá? Aqui eu posso tirar, né? Porque eu quero que a pessoa responda só uma vez, eu posso tirar, né? Não mostrar o link para enviar outra resposta, tá? Aqui, em geral, eu posso ver ainda o que eu quero, se eu quero limitar a uma resposta, tá? Mas se eu limitar, os participantes terão que fazer login no Google, tá? Aí tem que ver qual é a organização que se quer. Aqui eu posso clicar para os usuários receberem uma resposta, assim que eles realizarem o preenchimento do formulário. E aqui, se eu quiser atribuir uma nota, eu posso criar testes, mas não é o caso deste vídeo aqui, a criação de testes. O objetivo deste vídeo é justamente mostrar o objetivo da criação de sessões dentro do formulário, para que a gente utiliza. Tá? Eu espero ter atendido as expectativas aí de dúvidas, espero que tenham gostado, façam contato, qualquer coisa, daniela.sti@gmail.com. Sti é S-T-I-E-H, meu sobrenome, tá? E um grande abraço.